Hoje a aula vai ser sobre cone e aqui eu separei o cone reto, o equilátero e os tipos de secções que a gente tem, tá? Que é a meridiana e a transversal. O cone é isso aqui, né? Como é que você pode lembrar? Tipo aqueles chapeuzinho de festa de criança, né? Que você usa assim e bota na cabeça. Enfim, isso aí é um cone, tá? E quais são os elementos de um cone? A gente vai ter a altura, o raio e a geratriz. Eu separei aqui por alguns pontos só para facilitar, tá? O vértice, o ponto A e o B. Se eu pegar do vértice até o centro dessa base aqui, né? Que você vê que a base é um círculo. Então, aqui a gente tem o centro. E do centro até esse ponto A, poderia ser até o ponto B, enfim. Tanto para a esquerda quanto para a direita, né? Do centro até o ponto A, a gente tem um raio da base, tá certo? E se a gente pegar o ponto V até o centro, a gente vai formar a altura, já que forma até um ângulo de 90. E se a gente pegar do ponto V até o A, que seria equivalente a isso aqui, ó, a gente vai ter a geratriz. E se você perceber, aqui a gente formou um triângulo pitagórico, né? A hipotenusa e os catetos. Qual seria a hipotenusa? A geratriz. E os catetos, a altura e o raio da base. Então, se você fizer Pitágoras, você vai ter uma das fórmulas mais importantes do cone, que seria a geratriz ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Ou seja, geratriz ao quadrado vai ser igual a raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Beleza. Isso aqui já você vai fazer um monte de questão aí, porque essa fórmula é bem importante, tá? Então, eu separei volume, área da base, área lateral e área total, tá? Volume, sempre você falar assim, volume, você já pensa em área da base vezes altura. Só que toda vida que tiver um vértice, um ponto, você divide por 3. Por exemplo, as pirâmides, né? Pirâmide basicamente é a mesma fórmula, né? Basicamente não, é a mesma fórmula. Mudando só alguns componentes aí, enfim. Mas toda vida que você tiver um vértice, você vai dividir por 3. Então, a área da base, qual seria a área da base? A área de um círculo, né? Que eu já botei aqui, ó, πr ao quadrado. Se você não lembra, a área de um círculo é πr ao quadrado. Então, o volume vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Não tem segredo aqui. E a área lateral vai ser π vezes o raio vezes a geratriz, tá? A área total é só você pegar a área lateral e somar com a área da base, tá certo? E aqui a gente tem um ponto bem importante, que é o cone equilátero. E qual a particularidade do cone equilátero? É que a geratriz, que como eu já falei, por exemplo, é desse ponto V até o B, né? Ou do ponto V até o A, ele vai ser, a geratriz vai ser igual ao diâmetro da base. Então, né, a geratriz vai ser 2 vezes o raio, porque a gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, a geratriz vai ser 2 vezes o raio. Então, por exemplo, ó, na questão, ele falou que o raio é 12, tá certo? Então, se aqui é 12, né, de um ponto a outro é 12, então desse ponto aqui até aqui é 12 também. Então, o diâmetro seria 24. Como é um cone equilátero, ele falou na questão que é um cone equilátero, e se o raio é 12, a geratriz será igual ao dobro. Então, G é igual a 2R. Quanto é o R? É 12. Então, é só multiplicar 2 vezes 12, 24. Tá? E agora, a parte final da aula, que é a parte da secção, né? Meridiana. Você pensa logo em meio. É como se você pegasse assim o cone, partisse ele assim ao meio, ficasse uma banda e outra, tá entendendo? Tipo uma banda aqui e uma banda aqui. Aí você pega uma parte, tá? Então, basicamente é assim, ó. Quando você fizer esse corte assim no meio, vai ficar geratriz e o diâmetro, né, que é 2 vezes o raio, por isso que 2R. E a geratriz vai coincidir também com a altura, tá? Então, a área da secção meridiana vai ser o raio vezes a altura. Não é o diâmetro, é o raio, tá certo? Lembrem-se sempre que o diâmetro é 2 vezes o raio. E aqui é o diâmetro. E qual seria o raio? É R. Do outro lado também é R, né? Já que é 2 vezes. Então, a área da secção meridiana vai ser o raio vezes a altura, tá certo? E a secção transversal, que é um pouco mais complexa, mas vocês vão conseguir acompanhar. Ó, é o seguinte. Eu peguei aqui um cone, tá certo? E vamos supor que eu fiz um cone menor, né? Não tem nem aspas, porque aqui realmente é um cone menor. Em que a gente vai ter a altura,
que eu vou chamar de Hzão, e a altura do conezinho pequeno que eu chamei de Hzinho. Aqui a gente vai ter o raio do cone maior, e aqui a gente também vai ter o raio, mas é do cone menor. Por isso que tá Rzão e aqui tá Rzinho, mas ambos significam raio, tá certo? E aqui você, se você souber um pouco de matemática, você sabe que aqui dá para você fazer semelhança. Então, ó, o raiozinho e a alturinha tá pro Rzão, assim como Hzão. Então, tipo, oxa, bateria fraca. Então, ó, Rzinho sobre Rzão vai ser Hzinho sobre Hzão. E eu chamei isso daqui de uma constante, né? É só para facilitar aqui na razão entre volume e área que você vai ver já já. Então, eu chamei essa semelhança por uma constante K, tá? Uma constante aí você pode botar qualquer letra, mas eu gosto de chamar por K. Então, ó, como é que vai ser a razão entre volume? Tem que lembrar sempre que quando você vai calcular volume, você sempre vai botar o número, né? E o resultado você vai sempre elevar ao cubo. O resultado, que eu digo, a unidade de medida. No caso, vamos supor, calculei o volume, deu 30. Vamos supor que é 30 centímetros. Não é 30 centímetros, é 30 centímetros ao cubo. Tá? E a área você vai elevar ao quadrado. Então, vamos supor, deu 2 metros. Não, 2 metros ao quadrado. Se você estiver falando de área. Então, a razão entre volume, como é que vai ser? Vai ser o volume do menor sobre o volume do maior. Isso aqui é elevado a qualquer uma dessas daqui ao cubo. Então, por exemplo, poderia ser o volume do menor sobre o volume do maior. Isso aqui é elevado ao cubo, né? Por exemplo, o Rzinho e o Rzão. Ou o Hzinho e o Hzão elevado ao cubo. E aqui vai ser o mesmo raciocínio, só que elevado ao quadrado quando se fala de área. Então, ó, área do menor sobre a área do maior. Isso aqui é elevado a qualquer uma dessas daqui ao quadrado. Poderia ser Hzinho sobre Hzão ao quadrado, Hzinho sobre Rzão ao quadrado, enfim, tá? Então, quando se fala de cone, esse aí é o conteúdo principal, tá certo?